Vamos meditar na palavra Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Nós vamos meditar no que o Senhor quer falar conosco aqui. Lucas 9, 23. Glória a Deus. O Evangelho segundo escreveu São Lucas 9, 23. Vamos correr o assunto. Evangelho de Lucas 9, 23. Quantos já acharam? Diga amém. Amém. Lucas 9, 23 nos diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns atos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Versículo, eu quero que a igreja, vamos ler todos em alto e bom som. Versículo 1, versículo 23, melhor dizendo, versículo 23, desculpe, 23, vamos lá. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, desce a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor agora. Ó Pai, Pai querido, Pai santo, queremos te louvar, Senhor, por mais esta noite, este privilégio que temos de estar na sua casa, no seu santo templo, ó Deus. Queremos te louvar, Senhor, pela bênção, ó Pai amado, de poder te adorar, de poder te enaltecer, pela bênção de poder cultuar juntamente com os irmãos. Ó Deus, ó Pai querido, isso é uma bênção que o Senhor nos concede. Podemos congregar, Senhor, podemos estar junto com os irmãos, ó Pai querido, em comunhão, te adorando e te buscando. Ó Deus, agora fala aos nossos corações. Ó Deus, nos ensina as Escrituras, nos edifica, faça cumprir em nós o teu querer, Senhor. Traga-nos resposta, direcionamento, ó Deus. Ó Pai, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém. Agora, ligue a sua mente aqui à palavra do Senhor. Eu estava orando, pedindo a Deus direção naquilo que Ele queria falar conosco aqui. E nessa noite eu quero falar sobre o trono do universo é a cruz. O trono do universo é a cruz. Nós vemos aqui Jesus falando em Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas está trazendo a narrativa das palavras do Mestre, que dissera: se alguém quer ir a Ele, se alguém quer ter uma vida com Ele,
se alguém quer ter comunhão com Ele, é necessário tomar a sua cruz. Jesus está falando, e Lucas está assinalando, escrevendo, que se alguém quer ir e conhecer a Jesus, é necessário tomar. Lucas aqui começa a inserir uma mentalidade de que para ir vai ter que também ter doação. E nesse momento também vai ter que, no momento de doar, vai ter que ter um momento de tomar algo. E esse tomar, Jesus não dá uma coroa. Jesus não dá ouro e não dá prata. Jesus entrega a cruz. Quando Jesus ele fala sobre essa questão, ele continua falando algo muito forte, muito profundo e até mesmo impactante. Ele diz que se alguém quer salvar a sua vida, é necessário perder. Jesus faz uma análise muito profunda e algo difícil para alguém compreender que não seja espiritual. Porque Jesus está falando, para você ter de mim, você vai ter que perder. Isso aqui é muito forte. Nos dias que nós estamos vivendo, a mentalidade da igreja do século XXI, é muito difícil adaptar-se ou tomar posse desse tipo de versículo, porque Jesus está falando, olha, você vai ter que perder, abrir mão de algumas coisas na sua vida para você receber de mim. Jesus está falando o que é uma vida cristã, simples, porém verdadeira e genuína, e ele está falando quem que era o trono do universo. Ele está falando, o trono do universo é a cruz. Para você viver essa vida, você precisa aprender a viver Calvário, aprender a viver cruz. Quando Jesus ele vem ao mundo, ele já vem cumprido de uma missão, e a missão dele é morrer na cruz mesmo, cumprir todo o plano de salvação. Por vezes eu vi alguns pregadores pregando que os demônios, os espíritos malignos, ficaram felizes e satisfeitos quando Jesus foi suspendido à cruz para morrer, e houve uma alegria no inferno naquele exato momento. Isso é um engano, porque de fato os espíritos malignos, os demônios, o inferno ficou perturbado. Melhor do que nós, Satanás ele conhece as Escrituras, ele não conhece a revelação da palavra, mas conhece a história da palavra, as Escrituras, e ele sabia que Jesus morrendo na cruz, ele cumpriria plano de salvação, ele morreria, derramaria o seu sangue e nos salvaria. Tanto que Satanás ele tenta um tipo da quarta tentação, porque Jesus sofre 3 ataques de tentação em Mateus capítulo 4. E quando chega no Calvário, ele sofre um outro tipo de ataque da tentação. Satanás ele usa de ardil, de ataque, e apresenta para Jesus uma solução. Ele diz, se tu és o Cristo, desça da cruz e acreditaremos em ti. Nós vamos acreditar em tu. Ali naquele exato momento, Satanás está usando de um artifício, de um ardil, de um ataque, para que Jesus viesse a descer e o plano não viesse a cumprir. O plano era a cruz. Sundar Sungir, um grande missionário africano, ele disse que Jesus esteve 33 anos sobre a cruz. O que ele está querendo dizer com isso, pastor Leandro? Ele está querendo dizer que desde o momento que Jesus desce do céu, vem à terra, e ele abre mão da sua glória, ele abre mão da adoração angelical, ele abre mão de tudo aquilo que pertence ao mundo vindouro, que é o céu, que é as coisas celestiais, para vir à terra, sofrer escárnio, sofrer calúnias, sofrer pressões humanas, ataque. Ali começa Calvário. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, o propósito estava lá atrás e veio se cumprir aqui na frente.
Agora preste atenção nisso. Jesus está falando para a gente sobre coisas, está falando, você vai ter que assumir o seu compromisso de vida cristã. Você vai ter que assumir um compromisso comigo. Você vai ter que abrir mão da tua vontade e abraçar a minha vontade. Agora, Tumbal, um grande escritor, ele diz que o Calvário, ele nos mostra o quanto o homem vai longe no pecado e também como Deus vai longe a fim de salvar este homem. Se o homem vai longe em errar, em pecar, em se afastar de Deus, Deus também ele vai longe atrás deste homem, a fim de salvá-lo, de resgatá-lo, de transformá-lo. A Bíblia, Jesus está falando aqui bem claro, muito seriamente, sobre essa questão de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus está falando sobre atos de obediência. Isso aqui é algo muito sério. Atos de obediência. O que o Senhor pede de mim? O que o Senhor pede de você? Ele pede atos de obediência. Atos de obediência é chocar com a realidade humana, é sentir escravo da cruz. Por quê? Porque muitas das vezes o ato de obediência que o Espírito do Senhor vai pedir a nós vai de encontro a tudo aquilo que a gente sonhou, vai de encontro a tudo aquilo que a gente planejou para a vida. Mas o Senhor, ele vai pedir, sempre ele vai pedir acerca de quê? Acerca de formar Cristo em nós. Paulo explica isso. Qual é a grande questão da vida cristã? A grande questão da vida cristã é ele formar Cristo em nós. Paulo diz assim, que o Senhor venha formar Cristo em vós. Ele escreve isso várias vezes, em várias cartas. E essa questão de formar Cristo em nós é que é grande dificuldade nossa. Por quê? Porque a nossa natureza, muitas das vezes, vai lutar contra a natureza espiritual. E Paulo explica isso aos Gálatas, e ele fala assim, que o Espírito, ele contende contra a carne contra o Espírito. É uma guerra. E é uma guerra diária, que muitas das vezes a carne vai querer dominar. Mas quem tem que dominar? É o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender isso. Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo alemão, ele diz assim, vale mais um ato de obediência do que 100 sermões. Vou repetir, vale mais um ato de obediência do que 100 sermões. Tem muita gente que ouve mensagem do ano inteiro, mensagens poderosas, mensagem tremenda, mensagem extraordinária, mas essas pessoas não aprendem o que é obedecer ao Senhor. Parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Parece que não faz resultado nenhum, não coopera para resultado. Parece que só faz cosquinha em certos irmãos. Eles ouvem os sermões, eles ouvem a palavra, mas não há mudança. E algumas pessoas que no corpo de Cristo, pastor Paulo, nós ficamos olhando assim, ficamos espantados, assombrados, atônitos, porque tem pessoas que ouvem sermões poderosos, mensagens tremendas, e essas pessoas não aprendem o que é obedecer. Michael Murdock, um grande escritor americano, ele diz assim, eu não sou idiota de querer mudar alguém à minha maneira. Se o Espírito Santo de Deus não mudou, se o ambiente do culto não mudou, se a palavra não mudou, por que eu vou ser tolo de acreditar que eu vou mudar? Isso aqui é muito sério. Por quê? Porque o Espírito Santo está lutando para convencer algumas pessoas. O ambiente do culto, que é isso aqui, a casa da oração, também é lugar de mudança. A palavra,
é a ferramenta de Deus para mudanças. Mas tem pessoas que não mudam, tem pessoas que não se deixam dominar pelo Espírito Santo de Deus. E ele fala: por que eu vou ser idiota? Por que eu vou ser tolo de acreditar que eu vou mudar algumas pessoas na marra? E a gente, pastor, nós temos que ser maduro, porque pregamos a palavra o ano inteiro, e o ano inteiro ministramos aos corações, e tem algumas pessoas que não deixam o Espírito de Deus trabalhar, não deixa a palavra de Deus trabalhar. Aleluia! Então nós precisamos deixar Deus criar um ambiente de impacto para mudar para as pessoas. Tem algumas pessoas que Deus vai sacudir elas, Deus vai criar um terremoto para que essas pessoas venham mudar. É ato de obediência. D.L. Moody, grande pregador do século XIX, ele diz que, aleluia, o Espírito Santo de Deus é como fogo. Isso aqui é muito forte. E ele diz que os atos de erros são como as goteiras que vai caindo sobre esse fogo e vai apagando ele. Tem pessoas que os seus atos estão apagando o Espírito Santo de Deus na vida deles. E Paulo escreve em uma das suas epístolas e diz: não extinguais o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo. Apagar o Espírito Santo vai trazer, aleluia, prejuízos. E um dos prejuízos que vai trazer é uma tristeza sem consolação. O Espírito de Deus, ele é consolador. E desde o momento que estamos apagando a ação do Espírito de Deus em nossa vida, nós vamos sentir tristeza sem consolo. Há uma grande diferença em ter tristeza com consolo e ter tristeza sem consolo. Aqui ele está falando algo muito sério. Paulo, ele explica essas questões. Ele diz em uma das suas epístolas ao Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, ele diz assim: existe duas tristezas, uma tristeza segundo Deus, que opera o arrependimento, e uma tristeza segundo o mundo, que opera a morte. A tristeza segundo o mundo opera a morte espiritual, e também pode operar a morte física. E a tristeza segundo Deus opera arrependimento, e arrependimento é metanoia, significa mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de visão. Então, muitas das vezes, Deus, para trabalhar e transformar algumas pessoas, Ele permite o caminho da cruz mesmo, sentir tristeza, sentir dor. Por quê? Porque Ele vai começar a trabalhar transformação nessa pessoa. Ele vai começar a trabalhar mudança nessa pessoa. Isso aqui é muito forte. É por isso que não dá para aliviar todas as dores. Diga comigo: quem sabe sofrer, sofre menos. Quem não sabe sofrer, sofre mais. Diga para o amigo, o irmão do seu lado aí, incomoda ele, fale para ele: meu irmão, aprenda a passar por momentos de sofrimento com Jesus. Diga para ele. Nós precisamos aprender. A luta tem dor, a luta tem sofrimento. É assim a vida, melhor dizendo, tem dor, tem sofrimento. A luta tem seus percalços, tem seus reveses, tem seus contra. Agora deixa eu te dizer uma coisa bem clara. Leonardo Ravenhill, um pregador britânico, aleluia, um dos que eu mais gosto, ele diz algo interessante. Ele diz assim: as mensagens que Jesus pregou, o que Jesus ensinou, se alguns pregadores pregassem essa mensagem hoje, aleluia, seria diferente. Mas se Jesus tivesse pregando algumas mensagens que alguns pregadores pregam hoje, ele jamais seria crucificado. Está tendo uma crise hoje em dia de crente modelo. Muitas pessoas olhamos hoje e não dá para ser modelo para gente de vida cristã, não. E essa crise
de modelo está trazendo perturbação e prejuízo à igreja de Cristo. Isso aqui é muito sério. A juventude hoje, ela chega e ela está procurando um modelo. E algumas pessoas não são modelo nem aqui nem na China. Mas algumas pessoas chegou hoje na fé, ele olha para esse tipo de crente e ele pensa, é assim que é a vida cristã, é assim que eu devo ser. E aí, ele é um crente água com açúcar, sem estrutura, sem base. Por quê? Porque não está aprendendo com quem tem que ser modelo. É crise de modelo hoje. Preste atenção nisso. Paulo escreve e ele diz que nós somos uma carta aberta e somos uma carta lida todos os dias. Você é a carta de Deus que o mundo lê todos os dias. Aleluia. Bem claro diz D.L. Moody, ele diz, de 100 homens, 99 lerá o homem e um vai ler a Bíblia. 99 homens vai ler o homem e um vai ler a Bíblia. As pessoas não leem muito a Bíblia, mas elas leem você. Elas olham e querem ver Cristo em você. Ela quer ver a vida cristã que você leva. E ela vai tomar isso como modelo para a vida dela. Isso também vai servir como raiz. Aleluia, isso aqui é muito sério. Levante a sua mão e diga comigo, eu preciso ser modelo de crente. Diga comigo, eu preciso levar uma vida cristã modelo. Essa é a grande questão da cruz. Por isso Jesus está falando, você quer vir após mim? Nega-se a si mesmo. O processo é processo de negação. Abnegar, meu irmão, é negar a minha vontade, é negar o meu querer, a fim de querer o que Deus quer. Eu te faço uma pergunta, você quer mesmo o que Deus quer? Alaide-o menefácia. Você quer o que Deus quer para a sua vida? Lembre-se que o trono do universo é a cruz. Você só pode reinar com ele se você estiver lá. O que ele escreve? Apocalipse diz, bem claro, e Paulo escreve também a Timóteo, ele diz, se morremos com ele também ressuscitar, sofremos com ele, também com ele reinaremos. Agora Apocalipse fala que aquele que vencer, ele vai fazer o quê? Que se assente com ele, vai ter o nome dele. Olha que coisa forte, que coisa profunda. Os direitos da vida cristã está nessa questão aqui, de abraçarmos a cruz, as responsabilidades da vida cristã, a identidade de vida cristã. Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, ele diz algo interessante, que às vezes vem à minha mente e eu fico até rindo, porque isso acontece com a gente. Ele diz bem claro, que ele pensava que o velho homem havia se afogado na água dos batismos, ou seja, no tanque batismal. Ele pensou que o velho homem tinha se afogado lá, e tinha morrido lá, e ele diz assim, e eu não descobri que o miserável sabe nadar? Por que ele está falando isso? Ele está falando da natureza dele. Porque quando chega no dia do tanque batismal, no batismo, a gente desce ali como símbolo do velho homem que está morrendo, que está sendo enterrado. E ele diz, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. O que ele está falando? Ele está falando da velha natureza dele, que de vez em quando aflora, que de vez em quando quer tomar atitudes precipitadas, de vez em quando quer explodir, de vez em quando quer agir de forma inadequada, quer agir fora do padrão de vida cristã. E ele está falando, que negócio é esse? Não é que o miserável está nadando mesmo, se levantou e está vindo contra mim? Olha aqui para mim, meu irmão. Quantos de nós descemos da cruz, hein? Descemos da cruz quando estamos fazendo o que Deus não quer que venhamos fazer.
Descemos da cruz quando murmuramos. Descemos da cruz quando Deus manda a gente ir para o sul e a gente vai para o norte. Quantos de nós descemos da cruz? Descemos da cruz porque tomamos as nossas decisões, quando não é a decisão do Senhor. Quantos de nós descemos da cruz? O inimigo muitas das vezes está lançando o mesmo ataque tentador contra nós e está falando: desce da cruz e eu vou acreditar. E essa é a hora que a gente tem que decidir se a gente vai continuar lá na cruz agradando a Deus ou a gente vai descer. O velho homem sempre vai querer descer da cruz, ou seja, sair da vontade de Deus, do querer do Senhor. Um calvário é o mestre para todos nós. Ele nos ensina. Preste atenção nisso. Eu me lembro agora do testemunho da holandesa Corrie ten Boom, uma grande mulher de Deus. Ela sofreu muito em campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. Lá na Segunda Guerra Mundial, a Holanda foi tomada, sitiada pela Alemanha, e agora parte da família dela é levada para campos de concentração. E ali eles começam a sofrer um martírio tremendo. Eles começam a ver muita gente morrer, um sofrimento terrível. E ela fala de alguns milagres que ela viu o Senhor fazer. E um dos grandes milagres que ela viu o Senhor fazer foi quando ela estava no campo de concentração. E havia uma grande lista. E naquela lista estava o nome de muitas pessoas. Ela não sabia, mas era uma lista da morte. E o nome das pessoas que estavam ali na lista, eles colocavam para um lado, porque eles iam matar. E eles começaram a gritar os nomes, e foram gritando os nomes, e foram separando as pessoas. De repente, gritaram o nome, e ela foi ver a lista. O nome dela estava errado. Quando leram o nome dela errado, ela falou: não sou eu não. Separaram ela à parte. Naquele dia Deus deu um livramento a ela de morte, porque o nome dela estava escrito errado. E ela diz que é um milagre do nome escrito errado. Isso é muito forte. Ela estava passando e vivendo uma dor terrível. Você não sabe o que Deus permite para cada um como cruz. Mas Deus, Ele é capaz de intervir em qualquer situação. Aleluia. E assinalar um milagre para você. Olha aqui para mim, meu irmão. Tem coisas que Deus faz, que Deus coloca a pressão digital dele. Tem pessoas que Deus tira da terra e mata e coloca a pressão digital dele. Eu matei. E tem milagres que Deus faz que Ele coloca a pressão digital dele. Fui eu que fiz esse negócio. Aleluia. Às vezes estamos passando por intempéries tão tremendas e não entendemos que Deus continua mesmo na lentidão do processo que estamos vivendo. E nesse processo crucis, Deus está fazendo a nós crescermos. Qual a grande questão da cruz? É que a todo momento precisamos glorificar a Cristo. Aprenda isso. Cruz é a todo momento glorificar a Cristo. Não importa o que estamos passando, glorifique a Cristo. Não importa o que estamos vivendo, glorifique a Cristo. Eu posso não estar compreendendo o momento que eu estou passando, mas eu estou glorificando a Cristo. Por pior que seja a situação, eu estou glorificando a Cristo. Cruz, a primeira questão da cruz é glorificar a Cristo em qualquer circunstância da vida. Jó passou por isso. E tantos outros passaram por isso. Quando nós lemos Hebreus, olha só o que nos diz Hebreus.
Esse capítulo é muito forte. Capítulo 11 aos Hebreus. Olha o que a Bíblia nos diz. Capítulo 11 de Hebreus fala-nos sobre a lista dos irmãos, heróis da fé. O escritor Hebreus, ele diz algo aqui interessante. Primeiro ele começa falando sobre fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. E ele fala, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha que coisa tremenda, bom testemunho, grave essa palavra aí, bom testemunho, testemunho, poder de testemunho. Aleluia. Homens e mulheres na Bíblia, eles tinham esse poder, e existe uma crise hoje sobre essa questão. Bom testemunho, aleluia. Eliseu, Elias, eles eram conhecidos pelo poder de testemunho. Aleluia. Quando eles passavam, as pessoas diziam, vai ali um homem de Deus. Hoje em dia, muitos crentes passam e colocam em dúvida. É duvidoso falar. Um dos maiores títulos da vida cristã é homem e mulher de Deus. Mas para isso, tem que levar uma vida de testemunho, em que as pessoas olhem e vejam Deus, vejam Cristo formado em nós. Isso aqui é muito forte. Quando eles olharem e verem Cristo, a igreja, aleluia, eles viviam essa vida de testemunho. Que coisa tremenda. A Bíblia continua falando aqui bem claro, no capítulo 11, o escritor fala sobre pessoas que extinguiram a violência do fogo. Olha só, versículo 34, aleluia. E ele fala, escaparam do fim da espada, e da fraqueza tiraram força, e fizeram-se poderosos em guerra, e puseram em fuga os exércitos inimigos. Olha o que ele está falando aqui. Ele vai falando no versículo 36, ele fala, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisão, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrino, vestido de pele de ovelhas e de cabra, necessitados e afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Homens do qual o mundo não era digno. Olha só que coisa forte. Aqui tem dois grupos. Um grupo que vence reinos, vence batalhas, vence guerras pela fé. Aqui também há outro grupo que é cerrado, é maltratado, é chicotado por amor à fé. A fé se revela tendo vitórias, e a fé também se revela passando por lutas, aflições, perseguições. A fé se revela em ações de milagre, e a fé também se revela eles morrendo. Olha aqui que coisa poderosa. Tem hora que a fé vai se revelar e Jesus vai fazer milagres. Alaite homenefácia. A igreja brasileira, ela vive milagres. Nós vivemos milagres diariamente. Mas há outras partes no mundo, como Coreia, Sri Lanka, aleluia, e outros países, a fé é revelada pelo quê? Pela fidelidade que eles têm a Deus. Morte, perseguição. Isso aqui é muito sério. O que é isso? É consciência de cruz. Aceitou a Jesus. Jesus é Senhor, é Salvador. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que tipo de vida cristã nós estamos levando? Será que qualquer coisa está nos afastando dele? Será que qualquer coisa está ferindo a nossa comunhão com ele? Deus meu. Aqui é um povo que está sofrendo. Ele bem diz aqui, Hebreus, olha o que ele fala. Ele diz assim, versículo 37, vestidos
de peles de ovelhas e de cabras. Sabe o que era isso? Era perseguição. Os inimigos pegavam e vestiam os crentes com pele de ovelha e de cabra. Isso aqui é muito forte. E sabe o que eles faziam? Aquelas peles de ovelha ensanguentada, vestidas nos crentes, eles soltavam os crentes. E depois soltavam cachorros ferozes para perseguir esses crentes. Os crentes estavam banhados de fome, de sangue, e os cachorros cheios de fome. E o que eles faziam? Corriam atrás dos crentes para matá-los. Mas eles não negavam a sua fé. Aleluia. Glória a Jesus. Eles não negavam, eles não largavam a cruz. Eles estavam com Jesus. Acontecesse o que viesse a acontecer, nem tivesse que padecer de morte, mas eles eram fiéis. Bem claro, Filipenses fala sobre isso. Olha que coisa tremenda. Filipenses, olha o que diz. Paulo entendeu isso. Paulo falou: já estou morto. Meu Deus do céu, tu sabe que vida, que late de crente é esse? Eu já estou morto, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele está falando isso, ele sabia o que estava falando. Aí ele escreve aos Filipenses e ele fala sobre Jesus. E ele fala, versículo 7: antes se esvaziou de si mesmo, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Olha só, esvaziou, o processo de se esvaziar, tomar forma humana, forma de servo, se humilhou. Agora em figura humana que ele se humilha, tornando obediente. E obediente até o quê? Obediente até a morte de cruz. É muito forte. O quanto somos capazes de obedecer à ordem divina? Glória a Jesus. A nossa vida espiritual ela é medida pelo grau de obediência que temos com o Senhor. O quanto somos capazes de obedecer? Aleluia. Fala para o irmão que está do teu lado: o Senhor Jesus não vai te pedir muito. Ele só vai te pedir uma coisa: obediência total. Aleluia. Ele não vai te pedir muita coisa. Ele só vai te pedir uma coisa: eu quero que você me obedeça totalmente. Aleluia. No ato de obediência, o Senhor vai trabalhar um grande processo na sua vida. Corriere de Bon, ela diz algo interessante. Ela diz assim: se você olhar para o mundo, você vai ficar aflito. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, você vai ficar deprimido. Mas se você olhar para Cristo, você vai descansar. Aleluia. Essa é a grande questão. Jesus na cruz mantinha os olhos no Pai. Olha aqui para mim, meu irmão, preste bastante atenção nisso. Se você manter os teus olhos no mundo, você vai ficar aflito, perturbado, porque o mundo vive tragédias, e o mundo vive uma ideologia que vai contra a palavra do Senhor. Se você ficar olhando para você mesmo, você vai ficar, aleluia, angustiado, deprimido, cabisbaixo. Você vai se sentir sem motivação, desmotivado. Mas se você olhar para Jesus, você vai descansar. Se você olhar para Jesus, você vai ter entendimento que Ele continua no processo do controle da sua vida. Se você olhar para Jesus, você vai compreender que Ele é onipotente. Todo o poder está na mão dEle. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo e sabe de você. Ele sabe dos teus sentimentos, Ele sabe dos seus processos, Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe dos seus planos, Ele sabe dos seus sonhos, Ele sabe das suas metas, Ele sabe aonde você quer chegar. Aí você vai descansar. Sabe por que muitas das vezes não descansamos? Porque estamos olhando na direção errada. Olha, o filho pródigo olhou para o mundo. Quando ele olhou para o mundo,
ele entra em aflição, porque as decisões são todas erradas. Quando o filho pródigo volta para casa, há um outro erro do irmão dele. O irmão dele começa a olhar para si mesmo e fazer comparação. Cuidado com a lei da comparação. A lei da comparação, ela serve para muitas coisas, mas na questão humana ela é perigosa e ela pode criar contendas e guerras. O irmão do filho pródigo se sente deixado de lado pelo pai. Eu estou aqui, estou trabalhando, estou vivendo com meu pai, e meu pai atenta para o meu irmão que tinha ido embora, e ele começa a fazer uma análise entre ele e o irmão dele, e olhando para si, ele começa a ficar deprimido. Isso é perigoso. Olha aqui para mim, não queira comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. Uma certa feita o Espírito de Deus falou algo para mim muito forte. Ele disse para mim assim: você não disse que quer ser diferente? Falei, sim, Senhor. Eu disse, eu falei que quero ser diferente. Aí o Espírito de Deus veio a mim e falou assim: então aceita um caminho diferente. Alai de Omenefaz. Para ser diferente é necessário aceitar um caminho diferente. Fala para o irmão que está do teu lado: o caminho de ninguém é igual. Deus tem um caminho diferente para cada um de nós. Deus tem uma obra a cumprir na vida de cada um de nós. Precisamos buscar a resposta divina. Aonde é que eu me encaixo no corpo de Cristo? Aonde é que eu me encaixo na missão? Aonde é que eu me encaixo no propósito? Aleluia! Glória a Deus! Você precisa entender isso. Você precisa buscar respostas. A vida cristã, Jesus disse bem claro em Mateus capítulo 7, ele diz que aquele que busca encontra, aquele que bate se abre, né? É assim, se você bater, vai abrir. Olha que coisa tremenda. Buscar. A Bíblia diz que achareis e me buscar-me-eis e achareis quando buscar de todo